Se a eleição é totalmente incondicional, por que Deus ordena que todos se arrependam e deseja que ninguém se perca? Se alguns são escolhidos sem qualquer condição, qual o propósito dos constantes chamados à fé e à obediência nas Escrituras? A justiça e o amor de Deus não seriam comprometidos se ele determinasse o destino eterno das pessoas sem considerar sua resposta ao Evangelho? Vamos juntos refutar a falsa doutrina da eleição incondicional. Abrirei este vídeo com algumas declarações de eminentes teólogos lá do finalzinho do século XIX e início do século XX, sobre a doutrina da eleição incondicional. Começarei com C.S. Lewis, teólogo anglicano e apologista. Lewis rejeitava completamente a doutrina da eleição incondicional. Ele defendia que Deus oferece a salvação a todos os homens e deseja salvar a todos indistintamente, e que a resposta do ser humano desempenha um papel crucial no destino eterno. No livro O Problema do Sofrimento, Lewis escreveu, abro aspas, o amor de Deus criou o mundo livre. Isso significa que ele permite que as criaturas o rejeitem. Porque um amor que não pode ser recusado não é amor verdadeiro. Fecho aspas. William Booth, um pregador metodista britânico, escreveu, abro aspas, doutrinas erradas levam a vidas erradas. A ideia de que Deus já escolheu alguns para o céu e outros para o inferno, sem considerar sua resposta à graça, é uma calúnia contra seu caráter de amor e justiça. Fecho aspas. Clark Pinnock, teólogo batista, declarou, abro aspas, a eleição incondicional contradiz o testemunho bíblico de que Deus ama todas as pessoas e deseja que todos sejam salvos. Deus não força ninguém a crer, mas convida e espera a resposta do coração humano. Henry Orton, teólogo da Igreja do Nazareno, afirmou, abro aspas, o amor de Deus não impõe um destino inescapável ao ser humano, mas convida cada um à redenção. A graça é irresistível e a salvação depende da resposta à oferta divina. Fecho aspas. William Pepe, teólogo metodista, escreveu, abro aspas, a eleição no Novo Testamento é sempre condicionada pela fé. O chamado de Deus é universal, mas eficaz apenas para aqueles que creem. Não há lugar para uma predestinação que exclua o livre-arbítrio. Fecha aspas. Muito bem, acabamos de ver o testemunho de vários teólogos que refutam com muita ênfase a doutrina equivocada da eleição incondicional. Pergunto, será que esses testemunhos de homens piedosos e estudiosos das Escrituras, somados aos de muitos outros, inclusive a maioria dos pais da Igreja, não significam nada? Será que a interpretação de Agostinho e Calvino deve prevalecer sobre a de todos esses homens? Não seria essa uma postura arrogante e egocêntrica, própria de quem se considera superior e acredita que suas ideias são sempre as melhores e desvaloriza outras perspectivas? Evidentemente que os testemunhos dos teólogos não bastam, pois, como temos afirmado aqui, quando o assunto é a sã doutrina, a Bíblia é a nossa pedra de toque. Então vamos às Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, o Senhor diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Este versículo indica, de forma cristalina, que o homem tem a capacidade de escolher entre seguir ou rejeitar a vontade de Deus. E reforça o fato de que as bênçãos de Deus estão sempre vinculadas à obediência. Aqui encontramos o princípio da responsabilidade humana diante das promessas divinas. Portanto, assim como Israel foi chamado a escolher a vida em obediência a Deus, todos os homens são convidados a escolher a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Conclusão,
A decisão de seguir ao Senhor continua sendo uma escolha pessoal e voluntária. Em Josué, capítulo 24, e verso 15, está escrito: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo faz parte do último discurso de Josué ao povo antes de sua morte. No capítulo 24, Josué reúne as tribos em Siquém e relembra ao povo a fidelidade de Deus desde a chamada de Abraão até a conquista da terra prometida. Então, faz um desafio ao povo a decidir entre servir ao Senhor ou aos deuses pagãos. Josué chama o povo a uma escolha consciente. E mais uma vez, nós podemos ver que a decisão de seguir a Deus não é imposta por ele, mas uma escolha feita pelo homem. O verbo escolhei indica um ato deliberado da vontade, reforçando a responsabilidade humana no que concerne a decisão de servir a Deus. Em João 3,16, nós lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não diz para que os eleitos creiam, mas afirma que a vida eterna é oferecida a todos os que creem. Isso confirma que a fé do ser humano desempenha um papel importantíssimo na sua salvação. Neste versículo, a palavra traduzida por mundo vem do grego cosmos, e não se refere apenas a um grupo específico, mas à humanidade em geral. Já o verbo crer, do grego pisteon, encontra-se no presente contínuo, que tem como equivalente na língua portuguesa o advérbio de frequência, indicando não somente uma fé ativa, mas perseverante. Em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é outro texto que não deixa dúvida quanto ao fato de que a fé do indivíduo, como resposta à graça de Deus, é indispensável para a obtenção da salvação. Não é o indivíduo que salva a si mesmo, mas a fé na graça de Deus. Quem salva é Cristo, mas a salvação está condicionada à fé do indivíduo e não a uma escolha incondicional feita por Deus antes da criação. Escrevendo aos crentes em Roma, em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 10, Paulo afirma: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Repare que o versículo começa com um se. E no contexto desse versículo, a palavra se é uma conjunção condicional. E uma conjunção condicional é a palavra que liga orações e expressa uma condição necessária para que a ação da oração principal aconteça. E qual é a ação da oração principal deste versículo? A ação principal é ser salvo. Portanto, a pessoa só será salva se e somente se crer em Cristo como Salvador e confessar essa fé. Assim, mais uma vez, a Bíblia mostra que a salvação não é algo imposto por Deus, sem a participação humana. Em Atos capítulo 7, verso 51, Estevão acusa os líderes religiosos de resistirem ao Espírito Santo, mostrando que a graça de Deus pode sim ser rejeitada. O texto diz: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata aos profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas,
e não quisestes. Aqui, Jesus mostra que o seu desejo era salvar toda Jerusalém, mas, infelizmente, os jerusalemitas rejeitaram repetidas vezes o seu convite. Esse é mais um caso em que evidencia de que o homem tem liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta de Deus. Em 1 Timóteo 2, 3 e 4, Paulo escreveu: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto revela que o ato de orar pela salvação de todos os homens é bom e agradável aos olhos de Deus. Isso reflete o desejo divino de que todos os homens, e não apenas os eleitos de Calvino, sejam alcançados pela graça salvadora, ou seja, alcançados por Jesus Cristo. A salvação é oferecida a todos, e a responsabilidade do cristão é orar e proclamar a mensagem do Evangelho, pois o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e verso 9, o apóstolo escreveu: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pergunto, lendo e refletindo nos textos que acabamos de citar, fica alguma dúvida que Deus deseja que todos os homens se arrependam e sejam salvos? Ora, se Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos, por que então ele escolheria incondicionalmente apenas alguns? Percebe a inconsistência dessa doutrina, ou seja, da doutrina da eleição incondicional defendida pelos calvinistas? Fica mais do que claro que esses textos indicam que a salvação está disponível para todos os homens e não apenas para um grupo que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Em Romanos, no capítulo 10 e verso 13, nós lemos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Tito 2 e 11, Paulo afirma: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bem, se a doutrina da eleição incondicional fosse verdadeira, então Paulo seria mentiroso, porque nessas duas passagens ele afirma que a oferta da salvação é universal. E não me venha com a retórica de que a palavra todos nesses textos diz respeito a todos os eleitos. Porque se você é um teólogo, você sabe que isso não é verdade. Agora, se você for um recém-convertido, um novo convertido, aí sim é compreensível que você ainda não entenda passagens bíblicas simples como essas, mas precisa se esforçar para entender. Muito bem, estamos terminando este vídeo, mas retornaremos com a sequência da refutação dos 5 pontos de Calvino. Espero você